Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá! No último dia 13, lembramos o fim da escravidão no nosso país. Em 13 de maio de 1888, portanto, há 127 anos atrás, foi assinada pela princesa Isabel a lei que aboliu o trabalho escravo. A liberdade é algo muito precioso. Você se considera uma pessoa livre? O que você faz para preservar a sua liberdade? Todos nós prezamos pela nossa liberdade. A liberdade é o estado ou a condição mais desejada pelo ser humano, tanto individual como coletivamente. A liberdade representa o anseio constante do homem. O homem busca sua liberdade durante toda a sua vida. Quando é adolescente, deseja libertar-se da autoridade dos pais. Quando é jovem, deseja ser livre dos padrões impostos pela sociedade. Quando é maduro, deseja obter a tão sonhada liberdade financeira. Quando é idoso, deseja a liberdade de uma criança para fazer tudo aquilo que não pôde durante sua vida. Durante toda a história da humanidade, as nações sempre lutaram umas contra as outras, buscando serem livres do domínio alheio, seja ele político, militar ou econômico. Enfim, ser livre foi e ainda é o grande anelo do homem. Mas e quando perdemos essa liberdade? Você vai conhecer no programa de hoje pessoas que infelizmente perderam a sua liberdade, mas que mesmo atrás das grades mantêm a esperança de reconstruir suas vidas. Primeiro eu quero casar e depois se batizar e ser feliz com a minha família e daqui para frente só os caminhos de Deus só. Vou sair uma nova pessoa daqui. Entrei uma e vou sair outra. Em nome de Jesus. Esse trabalho aqui traz uma tranquilidade, traz uma paz, traz direção, traz uma nova esperança, né? Faz até com que ele sonhe, né? Sonhos mais concretos. Liberta a minha alma. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. E quando podemos dizer que o homem é um ser livre? Esta é uma pergunta bastante complexa. Alguém já respondeu da seguinte maneira: o homem é livre quando as condições sob as quais vive são de sua própria escolha. Na verdade, ninguém é inteiramente livre, mesmo sob circunstâncias ideais, porque precisa viver numa comunidade, cedendo aos direitos e desejos de outros seres humanos. Do ponto de vista do plano material em que vivemos, muitas pessoas irão dizer que não são livres por não terem escolhas, principalmente nas questões financeiras. Algumas pessoas diriam que têm liberdade, por achar que possuem capacidade e condição para escolher, mas muitas vezes escolhem mal o seu caminho. Durante 8 anos, este homem gerenciou 18 pontos de drogas. Uma escolha que resultou em 9 anos de prisão. E como que era a sua vida no tráfico? Complicado, hein? A gente não vive, a gente vegeta, entendeu? Bastante complicado. A cada momento que você saía para a rua, você tinha medo de algo. Este outro presidiário também foi condenado por tráfico. A proximidade com o crime veio através de dinheiro fácil, amigos, poder. Daí eu parei de trabalhar para vender que eu tinha gostado, que tinha dinheiro todo dia, toda hora, comprava roupa nova, tinha carro, moto. Daí eu não quis mais sair dessa vida. Cada um com uma história, com uma pena, dono de um ou mais erros. Caminhos que levaram todos eles para trás das grades. Mas foi aqui, dentro de um presídio, que esses homens se arrependeram dos maus atos, reconheceram o amor de Deus, voltaram a sonhar. Já faz 7 meses que eu estou nos caminhos do Senhor. E o que isso tem mudado na sua vida? Tudo. Não tenho aflições, não tenho aquele ataque de nervo, não tenho medo mais, entendeu? Porque tudo a gente põe nosso Senhor Jesus na frente. Mudou bastante. Mudou muita coisa, mudou. Eu
sou mais feliz, não quero mais conseguir parar de usar droga. Há 2 anos, a Igreja Batista realiza o trabalho de capelania nessa penitenciária no interior de São Paulo. Toda quarta-feira, os detentos têm a oportunidade de cantar louvores e aprender mais sobre a palavra de Deus. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Esse trabalho aqui traz uma tranquilidade, traz uma paz, traz direção, traz uma nova esperança, né? Faz até com que eles sonhem, né? Sonhos mais concretos. Como 2 ali conosco, né? Estavam falando, eles falaram que estão orando por um trabalho, né? E, cara, isso é bom. Tem sido um privilégio. Por quê? Porque a gente vê a mudança no brilho dos olhos dos encarcerados. Já faz 15 anos que esse pastor faz esse tipo de trabalho nos presídios. Ele conta que nesse tempo já viu muita gente realmente mudar de vida. Homens que hoje são pastores, são empresários, são artistas, são letristas, são escritores, são poetas. Primeiro eu quero casar e depois se batizar. E ser feliz com a minha família e daqui para frente só os caminhos de Deus. Só. Vou sair uma nova pessoa daqui. Entrei uma e vou sair outra. A liberdade de uma nova chance para recomeçar, uma nova oportunidade de reconstruir. Mas o homem é formado de corpo e alma, portanto, a liberdade precisa ser analisada observando esses itens importantes. O problema é que todas estas áreas foram afetadas pelo pecado, gerando consequências eternas na raça humana. O homem, após a queda, também perdeu o entendimento autêntico acerca das coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Portanto, se dissermos que o homem é um ser livre porque pode fazer escolhas, estamos mentindo e negando princípios elementares da palavra de Deus. O homem natural encontra-se numa condição de total escravidão do pecado e da morte. Entretanto, Deus nunca desistiu da sua criação, por seu imenso amor por nós. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele providenciou um caminho para libertar o homem do seu cativeiro. E este caminho é a cruz de Cristo. Esta é a única e autêntica liberdade sujeita ao governo e à autoridade de Deus mediante uma nova vida em Cristo. E você, além de sua liberdade física, tem cuidado de sua alma? Como você se encontra hoje? Como se libertar de sentimentos negativos que entristecem a nossa alma? Liberta a minha alma. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Liberta minha alma. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. O que nos faz tristes, desolados, sem esperança, que entristece a nossa alma? A vida diária, comida, bebida, moradia e vestimentas nos ocupam tanto que não temos mais tempo para a nossa alma.
Observamos hoje que muitas pessoas até se esqueceram de que têm uma alma, um ser interior que se pode abafar por algum tempo quando estamos ocupados demais com as coisas materiais. Jesus falou de um homem que pensou somente nas coisas terrenas e encheu seus celeiros, mas ele tinha esquecido sua alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Não se esqueça de sua alma, pois as palavras que Jesus falou valem para todos nós. Assim é o que guarda tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Isso quer dizer ler e ouvir a palavra de Deus, pois só ela nos ensina como podemos viver felizes aqui, hoje na Terra, e estarmos preparados quando tivermos de partir desse mundo. Somente quem vive uma vida sujeita à palavra de Deus não vai se enganar. Se a sua alma está abatida, triste, sem esperança, encontramos nas palavras do salmista Davi que, passando por momentos difíceis, chega a perder a paz. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Liberta a sua alma. A verdadeira liberdade é aquela que nos livra das algemas do pecado, de seu poder e servidão. Ele, Jesus, liberta a nossa alma. Meu nome é Thiago Zaffanelli, tenho 24 anos, há 5 anos eu moro em Campinas e hoje eu sou propagandista da indústria farmacêutica. Foi onde eu me envolvi devido ao uso de drogas, ao uso abusivo de drogas e devido também a uma ilusão que eu poderia ter ficado rico na minha adolescência. Verdade, cara. Eu achei que com 16 anos eu ia estar rico. E até onde eu me envolvi de uma tal maneira que eu comecei a viajar para buscar droga. Numa viagem eu fui preso com 16 anos, fui preso em Foz do Iguaçu, eu sou natural de Campo Mourão, no Paraná. Fui buscando maconha, eu fui preso com 13 tabletes, eu coloco aproximadamente 15 quilos. Eu sabia que Deus era Deus, mas no canto dele, entendeu? E dentro dessa instituição foi aonde que o meu calo apertou e eu comecei a clamar por Deus. E ali foi começando a ter um despertar na minha vida. Aí eu comecei a ir na igreja, só que tipo assim, eu não consegui me alicerçar, porque o mundo estava falando mais alto dentro de mim ainda. E aí, no que eu comecei, o pouquinho que eu comecei, no que eu voltei muito pior pro mundo. Quanto que você ganhava por dia traficando? Dependia do dia. Em Campo Mourão eu ganhava uns 150, 200. Quando eu ia para Pitanga, que era uma cidade mais próxima, já teve dia de fazer R$1.000, mais de R$1.000 no dia, né? Só que era um dinheiro assim que você ganhava, você gastava, você entendeu? Era muita luxúria e muita promiscuidade. Na rua eu ia morrer, que eles iam me matar. E eu tinha certeza de uma coisa, que se eu ficasse o tempo que era proposto o tratamento, que era 9 meses, Deus não ia me deixar na mão. Deus ia abrir uma porta para mim. E tanto que no último mês que era para mim ter ido embora, faltando 2 meses para mim ir embora, eu conheci o gerente do posto onde eu vim trabalhar aqui em Campinas. E eu sendo gerente desse posto Petrobras, eu conheci o gerente de onde eu estou hoje, ele gostou do meu perfil e fez essa proposta para mim entrar na indústria. Eu creio que foi também a mão do Senhor que abriu essa porta para mim. Hoje eu posso estar colhendo alguns frutos que eu plantei. Eu comprei meu apartamento, tenho um imóvel no meu nome e eu tenho um filho maravilhoso também, que foi um presente que Deus me deu. Eu tento assim ser o melhor pai possível, tentar ser a figura de Jesus na vida dele. Faço faculdade de administração. Estou indo para o 2º semestre, não peguei nenhum exame no 1º semestre. É só, lutas vêm, tem dias que a gente fica um pouco para baixo, só que é perseverar que as coisas acontecem. Jesus Cristo pagou o preço da nossa liberdade. Este pagamento quitou a nossa dívida com Deus em relação ao pecado. O seu sacrifício foi plenamente suficiente para que pudéssemos libertar a nossa alma.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta a minha alma. Queremos seguir com esse assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois de um breve intervalo. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto da mais alta importância. E o tema que nós vamos usar é Liberta a minha alma. E eu quero tratar deste assunto com você à luz de João 8,36, quando Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que, na verdade, escraviza uma pessoa? Eu não estou falando daquela escravidão física, pois no Brasil, desde 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, os escravos foram libertos. Escravizar alguém nesse sentido no Brasil é um crime. Eu estou falando de outro tipo de escravidão, de uma escravidão emocional, de uma escravidão mental, de uma escravidão espiritual. Jesus Cristo disse certa feita: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como todos são pecadores, consequentemente, os homens são escravos. Escravos de si mesmos, escravos do pecado, escravos do vício, escravos da insatisfação, escravos do orgulho, escravos da ganância, escravos da impureza, escravos do tabagismo, escravos da bebida alcoólica, escravos das drogas, escravos da pornografia, escravos da idolatria, escravos da feitiçaria, escravos do diabo. O homem é um ser que precisa ser liberto, e liberto por Cristo. Há muitas pessoas que são adictas, são viciadas, são prisioneiras de determinados vícios. Por exemplo, o tabagismo. É bem verdade que no Brasil, graças a Deus, parece que este vício tem diminuído. Por outro lado, tem crescido assustadoramente a questão das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, que tem levado de roldão nossa juventude e pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, a uma vida miseravelmente infeliz de escravidão, onde as pessoas têm liberdade de ir e vir, mas elas são escravas das drogas.
E para manter esse vício maldito, as pessoas roubam, as pessoas assaltam, as pessoas matam, porque elas são prisioneiras desse vício mortífero. Há outras pessoas que são escravas, por exemplo, da ganância. É aquela pessoa que nunca está feliz com o que tem. Ela pode ter toda a fartura, toda a abundância, mas se o vizinho compra um carro mais novo, ela fica infeliz com o carro que tem. Se o vizinho compra uma casa melhor, ela já está infeliz com a casa que mora. É o ser humano que é um eterno insatisfeito e muitas vezes não é agradecido. A Bíblia diz assim, que você deve estar contente em toda e qualquer situação. Você percebe que o contentamento não é uma questão de ter ou não ter. A satisfação ou o contentamento é uma atitude interna do coração, de gratidão a Deus por aquilo que você tem. Portanto, há muitos tipos de escravidão. A Bíblia diz assim, que o pecado é o maior senhor de escravos. Ele mantém as pessoas numa prisão, num cativeiro, dentro de uma masmorra, com algemas opressoras. E somente Jesus pode nos libertar. Porque se o homem é um escravo, ele não pode libertar a si mesmo. Ele não pode quebrar suas próprias algemas. Ele não pode romper os seus próprios grilhões. Por isso Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Jesus quem pode abrir os seus olhos. É Jesus quem pode quebrar estas algemas do vício. É Jesus quem pode romper essas cadeias do pecado que tenazmente mantém você numa prisão opressora. Talvez o maior problema é quando você pensa que você é livre, que você não é escravo, que você não precisa de libertação, que a sua vida está boa demais, que você não tem nenhum tipo de problema. Jesus Cristo disse certa feita que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os injustos, Ele veio para os pecadores. E Jesus não está dizendo que existem alguns que são sãos e outros que são doentes, que existem alguns que são justos e alguns outros que são pecadores. O que Ele está dizendo é que, embora todos sejam doentes, todos sejam pecadores, alguns não se sentem assim. E se a pessoa não tem consciência do seu pecado, da sua escravidão, ela jamais vai procurar um médico, jamais vai querer ser livre. Hoje eu quero dizer para você que só Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, pode tornar você livre. Só Ele é o libertador dos escravos do pecado. Só Ele veio ao mundo para romper os seus grilhões, para arrancar você da casa do valente, da casa de Satanás, do império das trevas, da potestade de Satanás e fazer de você uma pessoa livre. Eu não estou falando dessa liberdade de ir e vir, estou falando dessa libertação interior, que faz de você uma pessoa livre, ainda que você esteja atrás das grades. Porque há pessoas que estão atrás das grades e são livres, e há pessoas que são livres, mas são escravas. Jesus agora mesmo pode ser o seu libertador. Eu quero orar em seu favor, quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. E você pode hoje, agora mesmo, ter um encontro com Jesus e experimentar a verdadeira liberdade. Onde você está, ore comigo. Deus, eu quero te pedir que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, que Tu apliques esta palavra ao coração delas, para que elas conheçam a Jesus e sejam verdadeiramente livres. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Reclamar e perguntar.
Senhor, eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. Eu não vou mais questionar, reclamar e perguntar, porque, Senhor, porque, Senhor, eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. Todos os meus pensamentos, os meus sonhos, meus desejos são Teus, Senhor. Minha vida, meu sustento, minha força e meu tempo são Teus, Senhor. Se no deserto eu passar, Tu estarás comigo. Quando me faltar o ar, sopra em mim Teu Espírito. Quando a noite chegar, Tu és o sol da manhã. Quando a tormenta eu passar, serás o meu abrigo. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Está aí o nosso contato no seu vídeo e nós gostaríamos tanto de receber um contato seu. Nós queremos estreitar a nossa relação com você, acolher você, abraçar você e receber você e sua família em nossa igreja. Portanto, faça-nos uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Somos uma igreja acolhedora, uma igreja amável, uma igreja comprometida com a palavra de Deus que quer ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Nós temos mais uma palavra preciosa da parte de Deus para o seu coração. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.